No ano novo de 2015, Otto Warmbier, um estudante universitário, sem saber, comemorava o seu último ano novo. Naquele ano, Otto passava a virada de ano na República Popular Democrática da Coreia do Norte, um país totalmente repressivo, governado atualmente pelo ditador Kim Jong-un. No dia 2 de janeiro de 2016, quando Otto já estava no aeroporto se preparando para voltar para casa, 2 soldados o prenderam sob a acusação de cometer atos hostis contra o Estado. Mas o que de fato ocorreu para o Otto ser preso e o que aconteceu depois da prisão? Então, fica até o final que é sobre esse caso que nós vamos falar hoje. Para quem está chegando agora, eu sou a Caroline Deis e esse é o canal Forense. Aqui eu conto de forma simples e direta todos os fatos que você precisa saber para entender a história por trás de cada caso criminal ou de qualquer história curiosa. Se inscreva aqui no canal, deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e não se esqueça de já deixar o seu like, que assim vocês me ajudam a engajar mais o canal e dessa forma eu também consigo entender melhor se vocês estão gostando dos conteúdos. Então, bora pro vídeo! Otto era o filho mais velho de 3 irmãos. Ele cresceu na cidade de Cincinnati, em Ohio, nos Estados Unidos, e se formou como o segundo aluno com maior desempenho acadêmico no ensino médio. Otto queria seguir carreira em finanças. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e ingressou na Universidade de Virgínia com a intenção de se tornar um banqueiro. Como logo ele viajaria a Hong Kong para estudar, ele comprou um pacote turístico no final de 2015 para visitar a Coreia do Norte, a nação mais repressiva do mundo. Para quem não sabe, a Coreia do Norte é um país formado através da divisão da antiga Coreia, que estava até 1945 sob domínio dos japoneses. Depois que as bombas atingiram Hiroshima e Nagasaki, os japoneses se renderam e a União Soviética tomou conta da parte norte do país, e os Estados Unidos se dirigiu para o lado sul, para evitar que os soviéticos tomassem toda a Coreia. Os Estados Unidos e a União Soviética definiram suas zonas de influência separadas por uma linha, e em 1948 os dois lados se tornaram territórios governados de forma independente. No lado sul se originou a Primeira República da Coreia, com influência dos Estados Unidos e governada pelo presidente Syngman Rhee. Já do lado norte se originou a República Popular Democrática da Coreia, de orientação comunista e liderada por Kim Il-sung. Como cada estado reivindicava sua soberania sobre toda a Coreia, em 1950 as tropas da Coreia do Norte, com o apoio do líder soviético Joseph Stalin, cruzaram a linha divisória e invadiram o lado sul, dando início à Guerra da Coreia. Os Estados Unidos interveio na guerra a favor da Coreia do Sul, e a China enviou seus soldados para ajudar o lado norte da Coreia. E em 1953, pouco depois da morte de Stalin, foi assinado um armistício, que restaurou a fronteira que existia antes da guerra. Armistício é um acordo formal no qual as partes envolvidas em um conflito armado concordam em parar de lutar. No final de 1980, a democracia se consolidou na Coreia do Sul, mas o lado norte da Coreia permaneceu como um país comunista fechado e completamente repressivo. Kim Il-sung instituiu um regime totalitário, governando por quase 50 anos. O seu filho Kim Jong-il e seu neto Kim Jong-un deram sequência a esse regime repressivo. O Partido dos Trabalhadores da Coreia, o PTC, é quem comanda o Estado norte-coreano. Peraí, você não tá lembrando uma coisa? O Estado controla a mídia, restringe a população do acesso à internet, a celulares e redes sociais e permite acesso apenas a alguns canais de televisão controlados pelo Estado. Não bastasse tudo isso, a população norte-coreana ainda enfrenta a escassez de alimento, já que a economia do país é completamente nacionalizada e a produção de alimento e outras necessidades básicas como habitação, saúde e educação são ofertados apenas pelo Estado e de forma precária. De acordo com o site do jornal CNN, em 2020 foi formulada a Lei de Eliminação do Pensamento e Cultura Reacionários, que prevê pena de morte para quem assistir, manter ou distribuir mídia de países capitalistas, principalmente da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Com isso, no ano passado, 7 estudantes do ensino médio foram condenados por assistir a série Round 6 da Netflix. O estudante que comprou o pendrive com a série foi condenado à prisão perpétua, enquanto que os outros 6 foram condenados a uma pena de 5 anos de trabalho forçado. O homem que vendeu o pendrive ao estudante foi condenado à morte e a sentença executada por um pelotão de fuzilamento. Caralho, tudo isso por causa de uma série, mano.
O diretor, um secretário e um professor da escola onde os estudantes assistiram a série foram demitidos e enviados para trabalhar em Minas. Mas agora voltando para o caso do Otto, de acordo com o jornalista investigativo Doug Clark, que passou 6 meses tentando descobrir o que aconteceu com o Otto. Logo após o Natal, o Otto, que iria fazer a viagem pela agência Young Pioneer Tours, se encontrou com outros turistas na China e todos embarcaram em um jato da era soviética para Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Em Pyongyang, a turma de excursão foi conduzida pela equipe de turismo, juntamente com militares, a bordo do USS Pueblo, um navio espião da Marinha Americana que foi apreendido pelos norte-coreanos em 1968 e hoje serve como uma atração turística. Dentro do navio, os turistas ouviram uma história contada por um norte-coreano sobre a captura do navio inimigo e os 82 marinheiros americanos capturados no navio que foram espancados e passaram fome por 11 meses antes de finalmente serem libertos. Segundo Danny Gratton, que foi companheiro de quarto do Otto durante a viagem, Otto teria ficado um pouco chocado quando saiu do navio. Numa tentativa de descontrair, ele e os outros turistas apelidaram o Otto de inimigo imperial. Provavelmente ele percebeu que estava em território inimigo, já que como a Guerra da Coreia chegou a um impasse em 1953 e a falta de um acordo de paz significava que o norte da Coreia ainda estava tecnicamente em guerra com o sul da Coreia e o seu aliado, os Estados Unidos. Durante a viagem, eles visitaram alguns locais turísticos e até brincaram com bolas de neve com crianças norte-coreanas. Na véspera do Ano Novo, os turistas foram beber em um bar, mas de acordo com Danny, ninguém teria ficado embriagado. Depois do bar, eles comemoraram o Ano Novo com milhares de norte-coreanos na praça principal de Pyongyang e então voltaram para o hotel Yanggakdo, conhecido como Alcatraz de diversão, isso porque o hotel fica localizado em uma ilha. O hotel tem 47 andares e é equipado com restaurantes, bar, pista de boliche, entre outras coisas, já que turistas não podem sair do local onde estão hospedados sem supervisão. Alcatraz porque fica numa ilha porque não pode sair. Uma prisão. Algumas pessoas do grupo de viagem foram para o bar e Danny foi para a pista de boliche. Nesse ponto, o Danny perdeu o Otto de vista e só o encontrou quando voltou para o quarto por volta das 4h30 da manhã. Na manhã do dia seguinte, no dia 2 de janeiro de 2016, todos foram para o aeroporto. Lá, Otto e Danny foram os últimos a apresentar os passaportes e Danny teria percebido que os policiais examinavam os documentos com cuidado. Então 2 soldados vieram, deram um tapinha no ombro do Otto e Danny brincou dizendo que essa era a última vez que veriam ele. Otto riu e acompanhou os soldados. Otto estava sendo preso por supostamente cometer o ato hostil de tentar roubar um cartaz político da parte restrita do hotel onde estava hospedado. O hotel em questão, retratado como um dos mais luxuosos da Coreia do Norte, também guarda um mistério acerca do 5º andar do prédio. Depois que alguns turistas perceberam que não há o botão para acessar o 5º andar no elevador, alguns turistas decidiram em 2011 acessar o andar restrito pelas escadas. De acordo com Calvin Sen, um dos turistas que acessou o andar em 2011, o teto daquele andar era a metade dos outros andares e nas paredes tinham pinturas de propagandas anti-americanas e anti-japonesas e algumas enalteciam Kim Jong-il. A maioria das portas estava trancada, mas em um quarto em questão, de acordo com o site do jornal BBC, os turistas encontraram telas de TV que pareciam mostrar o interior dos quartos e o que parecia ser um equipamento de vigilância. De acordo com a matéria escrita por Doug Clark, Robert King, que serviu como enviado especial para questões de direitos humanos na Coreia do Norte no Departamento de Estado dos Estados Unidos, sabia quais seriam as medidas tomadas pela Coreia do Norte em relação à prisão do Otto. Primeiro, eles forçariam o Otto a confessar ter violado o regime, e as fitas desse discurso seriam usadas como uma propaganda para convencer os norte-coreanos de que os Estados Unidos procuravam destruí-los. Posteriormente, a Coreia do Norte divulgou imagens de uma câmera de segurança do hotel de um homem removendo um pôster de propaganda de uma parede em uma área restrita do hotel, alegando ser o Otto. Nunca houve uma confirmação oficial de qual era o andar restrito que o Otto retirou o cartaz, muito menos se era no 5º andar. Conforme uma matéria publicada no site do jornal Washington Post, Otto teria puxado o cartaz, mas percebeu que era grande demais para ser carregado e acabou abandonando o pôster. Durante a confissão transmitida pela televisão em 29 de fevereiro de 2016, Otto leu um papel dizendo que planejou o crime e que tentava roubar a pedido de uma igreja, de uma sociedade universitária secreta e do governo dos Estados Unidos, com o objetivo de prejudicar a ética de trabalho e a motivação do povo coreano e levar para casa um troféu. Tá, muito diferente. Uma sociedade secreta.
universitário de uma igreja. Depois disso, em 16 de março, Otto novamente apareceu no noticiário da televisão do estado, onde implorou por sua libertação, mas foi condenado a 15 anos de trabalho forçado. Robert se reuniu com a família do Otto e informou que não estava 100% certo de onde Otto estava e o que havia acontecido com ele, já que os Estados Unidos têm poucos recursos de inteligência na Coreia do Norte. Quando Trump venceu as eleições em 2016, Robert King se aposentou e o caso do Otto passou para Joseph Young, um representante especial dos Estados Unidos para a política da Coreia do Norte. Joseph foi fundamental para a reabertura do Canal de Nova York, uma linha de comunicação direta com Pyongyang, e por meio disso conseguiu estabelecer contato sobre a libertação do Otto. Em fevereiro de 2017, alguns representantes norte-coreanos haviam sido designados para visitar os Estados Unidos, mas como Kim Jong-un orquestrou o assassinato do seu meio-irmão com uma arma química em um aeroporto internacional, as negociações afundaram. Joseph continuou tentando conseguir a libertação do Otto, até que em junho de 2017, ele recebeu uma ligação do Canal de Nova York e se encontrou com eles para uma reunião, onde foi informado que Otto estava inconsciente, e devido ao estado de saúde, Pyongyang teve que libertá-lo por motivos humanitários. Os norte-coreanos foram informados de que um avião americano pousaria em Pyongyang com diplomatas e um médico dos Estados Unidos. Michael Flicker, diretor médico do serviço de ambulância aérea Phoenix Air, foi escolhido para realizar a missão. Depois de pousarem no Japão, Michael, Joseph e outro diplomata voaram para a Coreia do Norte, e depois de várias horas de negociações, os norte-coreanos deixaram que eles vissem o Otto. Michael e Joseph foram levados para o Hospital da Amizade, uma instalação privada que costuma tratar diplomatas estrangeiros, e em uma sala de UTI isolada no segundo andar estava o Otto. Michael percebeu que Otto estava em um estado de vigília sem resposta, o que significa que ainda possuía reflexos básicos, mas que já não mostrava mais sinais de consciência. Dois médicos norte-coreanos explicaram que Otto havia chegado ao hospital daquela forma há mais de um ano. Mostraram gráficos de varreduras cerebrais que revelaram que ele havia sofrido extensos danos cerebrais e pediram que Michael assinasse um relatório atestando que Otto foi bem cuidado no hospital. Bem conveniente. Michael disse que estava disposto a falsificar o relatório se achasse que Otto seria liberto, mas que não precisou mentir. Otto estava bem nutrido e não tinha escaras, algo que é bem difícil de conseguir com pacientes em coma. O que é escaras? É ferida no corpo, tipo, quando você fica muito deitado assim, começa a fazer ferida no corpo. Não. As negociações continuaram e na manhã seguinte, Michael e Joseph foram levados a um hotel no centro de Pyongyang, onde outros 3 prisioneiros americanos ditaram mensagens para suas famílias. Como os norte-coreanos ainda não haviam decidido se libertariam Otto, Joseph jogou sua última carta. Ele conta que chamou o seu pessoal para trazer o avião do Japão e disse aos norte-coreanos que partiriam com ou sem o Otto. Ao fazer isso, ele disse que tinha 90% de certeza que eles iriam soltá-lo. Pouco antes do avião pousar, um oficial norte-coreano anunciou que eles haviam decidido libertar o Otto. Eles então voltaram para o hospital e um juiz norte-coreano substituiu a sentença. Otto foi colocado no avião e voltou ao país sofrendo de encefalopatia anóxica, que é um termo médico para descrever a privação de oxigênio no cérebro. Quando ele chegou no estado de Ohio, ele foi levado para o centro médico da Universidade de Cincinnati, e depois que os médicos confirmaram aos pais do Otto que ele nunca mais ficaria ciente, eles ordenaram que o seu tubo de alimentação fosse removido. 6 dias depois de voltar para casa, em 19 de junho de 2017, Otto faleceu. Os pais do Otto divulgaram um comunicado dizendo que a morte do filho foi resultado dos terríveis maus tratos que o filho recebeu das mãos dos norte-coreanos. Fred, pai do Otto, disse que os dentes do filho pareciam terem sido reorganizados com um alicate. Porém, a legista diz que não há evidências suficientes para determinar que Otto foi torturado e que não há nenhuma evidência de trauma nos dentes. Segundo o site do jornal ABC, além de uma inexplicável cicatriz na parte superior do pé, apenas algumas pequenas cicatrizes foram documentadas, e nenhuma evidência de fratura que teria ocorrido enquanto ele estava na Coreia do Norte foi descoberta. A legista diz que a condição em que Otto se encontrava pode ter sido causada por algo que interrompeu o fluxo sanguíneo para o cérebro ou porque Otto parou de respirar por um período significativo de tempo. Conforme uma matéria do jornal ABC, os pais do Otto foram informados de que o filho havia contraído botulismo após o julgamento e não acordou mais depois de tomar um comprimido para dormir.
A Coreia do Norte, por sua vez, negou a hipótese de Otto ter sido torturado, apesar das afirmações dos pais. O ex-presidente Trump disse em 2019 que algumas coisas realmente ruins aconteceram com o Otto, mas que Kim disse a ele que não sabia disso e que ele acredita na palavra do Kim. Após sua morte, os pais do Otto recusaram a autópsia e, no lugar, uma autópsia virtual que não envolve cortes no corpo foi feita. Conforme o relatório médico, a causa da morte foi atribuída como resultado de complicações da encefalopatia anóxica crônica, que envolve uma perda da função cerebral devido à privação de oxigênio no tecido cerebral. Na época, o The New York Times publicou um relato alegando que Otto havia sido fisicamente torturado, citando um oficial americano não identificado. Mas, de acordo com o jornalista Doug, nenhuma evidência surgiu desde então para apoiar essa versão. Garrett Johnson, fundador da Young Pioneer Tours, que tem como lema destinos dos quais sua mãe preferiria que você ficasse longe, ficou na Coreia do Norte quando soube que Otto havia sido preso para ajudar ou tentar descobrir do que se tratava aquela situação. No entanto, segundo o site do jornal Daily Mail, de acordo com as postagens do Garrett no Instagram, não parecia que ele estava tão preocupado assim em ajudar o Otto, já que 9 dias depois da prisão, Garrett postou uma foto segurando uma garrafa de licor. De acordo com o mesmo jornal, um homem que havia feito uma viagem para a Coreia do Norte pela mesma agência em 2013 relata que Garrett ficou bêbado todo o tempo em que estiveram no país e que quase fez todo o grupo ser preso quando voltaram para a China de trem. Depois da morte do Otto, os Estados Unidos proibiu os cidadãos americanos de viajar para a Coreia do Norte, afirmando um sério risco de prisão e detenção por longo prazo de cidadãos americanos. A proibição foi atualizada em junho de 2021 para incluir os riscos de contaminação por Covid-19 no país. Além disso, no site também é informado que para viajar para a Coreia do Norte é necessário uma validação especial do Departamento de Estado e que essas validações especiais são concedidas apenas em circunstâncias muito limitadas. Caso o cidadão receba uma validação, é recomendado que ele elabore um testamento, um plano em relação à custódia de crianças, cuidados de animais de estimação e bens materiais e ter um plano de contingência para situações de emergência. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e o mais importante, se inscreva aqui no canal. Compartilhe também com algum amigo seu e se quiser ver mais vídeos como esse, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Então é isso aí. Eu sou a Caroline Deis e até o próximo vídeo.